Atualmente, somos mais de 2,5 milhões de pessoas vivendo na região metropolitana de Belém e boa parte de nós nem sabe o que é ter saneamento básico. A crise climática é um grave problema que afeta milhares de pessoas. E Belém, que agora está no topo das discussões por sediar a COP30 em 2025, é uma das cidades que mais sofrem com esse problema. Mas será que as políticas públicas estão lutando para acabar com estes desafios? Além disso, o Pará enfrenta desafios de mineração, desmatamento e a poluição dos nossos rios, o que afeta diretamente as comunidades indígenas e ribeirinhas residentes no estado. O nosso papo de hoje é justamente para a gente conversar sobre isso e tentar conscientizar vocês sobre o que está acontecendo de fato. E diante de tudo isso, quais são as soluções possíveis e o que nós podemos fazer? Pensando nas respostas para essas perguntas, nós chamamos o Léo Luz, que é um artista daqui da Terra Firme muito bem engajado, para conversar com a gente sobre mudanças climáticas. E nós, Juventudes da Amazônia, vamos discutir também sobre políticas públicas. E eu, Vitória, e eu, Ana Lu, vamos estar conduzindo esse papo. Então senta aí que o segundo episódio do Tá na Rede está começando. Oi, gente, eu sou a Vitória. E eu sou a Ana Lu. E estamos começando o nosso segundo episódio, então pegue as redes de vocês, se aconchegue que o Tá na Rede está começando. O nosso tema de hoje é ativismo e políticas públicas para a juventude na crise climática e o nosso convidado é o Léo Luz. Seja bem-vindo, Léo. Gente, estou muito feliz de estar aqui, né? Aqui no Mirante rolaram muitas coisas importantes para mim, né? Lives quando eu estava começando, audições. E agora esse momento, tô feliz de estar aqui com vocês também. Não é a primeira vez que eu falo isso, mas eu tô muito feliz de ver vocês vencendo. Eu sei que dá pra ver vocês em lugares grandíssimos, tantos quanto esse aqui, né? Que é alto pra cacete, a gente vê a Terra Firme toda. Porque vocês são muito grandes também. O trabalho de vocês é muito grande, vocês são potentes. Ai, eu fico... Obrigada. Eu fico sem jeito. Amigo, mas aí, fala um pouco do teu trabalho pro pessoal que tá em casa. Bom, eu sou artista independente. Eu comecei a cantar com 5 anos de idade na igreja, aquelas, né, clássicas. Comecei na igreja. E eu comecei a produzir no meu quarto alguns sons que eu já tinha escrevido. Depois disso, produzi meu primeiro EP com uma produtora aqui da Terra Firme. E depois disso veio o Mega Príncipe Negro, veio Rainha, que é um curta também que a gente estreou lá no Sesc do Ver o Peso, que foi dirigido pelo meu tio Elias. E tem outras coisas vindo por aí, não posso falar agora, mas basicamente eu escrevo músicas, eu faço videoclipes e eu colaboro com gente muito incrível. Então, Léo, hoje a gente te chamou para falar sobre políticas públicas, né? Somos 3 jovens falando sobre isso e tem muita gente que ainda não acredita que a gente sabe falar sobre isso, né? E, bom, como a Ana Lu falou na introdução, nós estamos falando sobre políticas públicas dentro da crise climática. E aí a gente queria saber como é que é a tua posição como artista, morador da Terra Firme, sobre essa consciência do que a gente está passando. Cara, assim, é meio doido porque é bem isso que tu falaste, né? A gente assim, pra essa galera que já tá no mundo há mais tempo que a gente, e eu não julgo também, né? Porque estar aqui vivo não é muito fácil, não. A gente já entendeu também isso. Mas a questão é que, tipo assim, acham que por a gente ser novo demais e não ter passado pelas mesmas coisas que eles passaram, a gente não pode falar sobre o mundo que a gente vive. O que é meio maluco, né? Porque se a gente for colocar na conta que a gente ainda vai estar aqui depois que eles forem, como é que a gente não vai se importar com os espaços, sabe? Com o bem-estar nosso e das crianças. Aquelas, né? Não vou querer meter clichê, mas é isso mesmo. E das crianças que andam com a gente, sabe? Nossos priminhos, sobrinhos, o filho da vizinha que corre, sabe? Então, tipo assim, eu acho um pouco contraditório isso tudo, né? Porque é uma responsabilidade muito grande que joga na nossa costa, de achar que a gente tem a responsabilidade de mudar tudo e resolver tudo que eles ainda não conseguiram resolver. E ao mesmo tempo a gente não pode falar sobre isso, então a gente serve só pra fazer os trabalhos que você não dá conta, porque você já entendeu que não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo em 24 horas, né? Então é um pouco complicado. Até porque nem todo mundo tem as mesmas 24 horas, né? Exactly, né? E às vezes tem a questão que, por exemplo, a pessoa, ela é da periferia, ela tem a mesma história que tu, ela também... E na época dessas pessoas, as coisas, né? Ensino, oportunidades eram muito mais escassas do que pra gente. É importante a gente saber também que a gente já pegou uma terra firme muito diferente do que a terra firme que as outras pessoas, dos outros jovens, né? Os jovens de antigamente,
pegaram, né? E aí eles lutaram muito para que essas coisas mudassem. Ao mesmo tempo em que tem tudo isso e a gente respeita a história dessas pessoas, Com certeza. né, com toda certeza, a gente também não tá num momento que ainda é muito favorável, sabe? E assim, eles lutaram muito e parabéns por isso, fizeram muitas coisas, mas o deles também já tá garantido de certa forma, né? O deles já tá garantido, a gente ainda não tem, a gente ainda tá fazendo faculdade, a gente ainda não tem um emprego estável, né? E a gente tá fazendo isso tudo enquanto a gente tá ocupando esses espaços para falar sobre política pública, né? Para dar nossa cara a tapa, para mostrar o que é a arte da periferia. Então, não é todo mundo que tem as mesmas 24 horas. E as mesmas 24 horas de um jovem de 2025 não são as mesmas 24 horas de um jovem de 1985. Com certeza. Só que eu não tô julgando eles, eu não quero que eles me julguem. Se eu respeito eles, eu quero que eles me respeitem. Ponto. Mas ao mesmo tempo que, tipo, eles falam que a gente não fala sobre isso, que a gente não sabe falar sobre isso, eles também cobram muito. Cadê a juventude pra falar sobre isso? Uhum. A gente vai fazer o quê? Eu lembro que tu falaste sobre isso numa outra troca que a gente teve há um tempo atrás. Eu queria saber como que tu lida com isso agora. Se mudou alguma coisa de, tipo, ano retrasado pra cá, que foi quando a gente falou sobre. Uhum. Olha, mudou. Mudou porque eu acho que, principalmente depois de umas coisas que eu passei recentemente, eu decidi que eu não vou mais... Cara, eu não vou mais levar desaforo pra casa nesse sentido, né? Também não vou desrespeitar, mas eu também não vou me deixar ser desrespeitado. Entendeu? Até porque, assim, se eu fui solicitado pra estar num lugar, se querem que eu fale, se querem a minha presença, acho bom querer ela por completa, assim, entendeu? Com todos os meus acertos, com todos os meus erros também. Porque eu sei que tem um monte de coisa que eu não sei. Mas eu sei que tem um monte de coisa que eu sei. E por essas coisas que eu sei que eu tô lá, que me chamaram, Sim. né? Então, assim, eu não vou aceitar, e eu acho que ninguém, nenhuma juventude, nenhuma pessoa jovem da periferia deveria ficar engolindo sapo assim de graça, só porque a pessoa é o fulano de tal que fez tal coisa, e papapá, sabe? E no fim das contas, cara, demanda a gente cobra com demanda. Entendeu? Esse que é o papo. Tu achas que a gente, enquanto jovem, se a gente não criar os nossos espaços para falar sobre política, para falar sobre crise, para falar sobre o meio ambiente, eles dão espaço pra gente? Olha, dar eles vão sempre ter que dar. Porque a juventude, ela é a renovação dos espaços, né? Eles precisam dessas novas ideias, eles precisam dessas trocas, eles precisam que a gente se faça presente, porque é exatamente por isso que vem essa reclamação dessas pessoas que já construíram esses espaços e eles perceberem que eles não conseguem acessar os jovens. Ou quando eles conseguem, a evasão é muito rápida. E por que será que a gente não quer ficar nesses lugares? Por que será que a gente fica 5 minutos, né? Vai aí umas 2, 3 vezes, aí a gente vê alguma coisa que a gente fica, caraca, eu não caibo aqui. Eu não tem espaço pra mim aqui. E a gente rasga. E é daí que vem essa reclamação deles. Mas a juventude... Não é que a juventude não queira falar. Que a juventude não quer estar no espaço que você construiu porque ela de alguma forma tá me agredindo. Sabe isso? Isso é muito forte. Então, tipo assim, cara, no fim do dia, a gente tem sim que construir os nossos espaços. A gente tem que respeitar o espaço do outro, né? Mas eu acho que também é a gente entender que todas as vezes que a gente sai de um lugar, né? Seja construído por nós, porque a gente é que a gente pode também brigar, ter as nossas experiências a qualquer momento, né? Foi algo que a gente já conversou lá em casa uma vez, inclusive. Mas acho que a gente também entender que a gente é adulto, a gente vai sentar pra conversar isso, entendeu? Vai dialogar, se não funcionar, não funcionou, mas a gente levanta e sai pela porta da frente, entendeu? Sem respeitar o dono da casa, porque é isso, né? Também a não ser que me sirvam de respeito, porque aí, minha filha, tem que ser bem maluca, aí uma coisa não tem nada a ver com a outra. É complicado que as pessoas não levam a juventude a sério, acham que tudo que a gente faz é brincadeira também. Ai, ficou muito bom. Bom, a gente, nesse pique de políticas públicas, aí a gente, como juventude periférico, a gente sente mais do que outros jovens de outros bairros a questão das políticas públicas, que é algo que tem que ser para todos, não importa o bairro, não importa se é periférico, se não é. E aí, como é que tu tem sentido essa questão da política pública? Tá funcionando, não tá, no dia a dia, hoje, antes funcionava, como é que é? Olha, que política pública, né, aquelas? Não vou falar que a gente não consegue, que a gente não, enquanto juventude, né? Aí eu coloco juventude aqui entre muitas aspas, porque
de tudo que eu fui atrás, juridicamente, é o que eu compreendo entre 15 e 29 anos, né? Então, assim, as pessoas que estão dentro desse espaço etário, né? Elas estão mudando todos os anos. Sim. Então, tipo assim, essas necessidades também estão mudando todos os anos, né? E esse diálogo ainda está muito no começo. Tipo assim, em 2016, criaram o Dia Estadual da Juventude, né? Que é dia 4 de novembro. E assim, né? Cara, foi tudo que a gente marca com o dia tem alguma importância, né? Bora ser sincero. Mas a partir daí que se constrói diálogos, que se constroem coisas de fato, né? E assim, o orçamento do ano passado, destinado à juventude, era tipo 20 mil reais, um papo assim. E aí, dividido para toda a juventude do Pará, isso dava tipo assim, menos de 1 centavo para cada um. E aí eu pergunto de novo, que política pública? Porque eu sei que, tipo assim, a política, o que a juventude, pelo menos do meu bairro, né? E a juventude do meu bairro que eu conheço, porque eu não posso falar pela Terra Firme inteira, porque a Terra Firme é enorme, eu sou só uma. Verdade. Tudo que a gente tem foi a gente mesmo que fez. Entendeu? E ponto. Não tem a mais, assim. Eu acho que é muito necessário, mas eu acho que quando chegar de fato as políticas públicas que a gente precisa, a gente já não vai mais estar nem nessa faixa etária de, sabe? Acho que vai estar aqui discutindo isso, porque esse dinheiro não vai vir pra gente, vai vir pra outra juventude. E que bom, espero que não demore também muito depois da gente, mas não é por agora, sabe? Então, assim, sentimos falta, mas ser bem sincero também, sincera mesmo, olhando pra gente, porque a gente faz, não faz tanta falta. Cara, como é que vai fazer falta se a gente tá valendo menos de 1 centavo? Exactly. E é aquilo, né? Pra gente sentir falta, a gente tem que ter pra ter aquela sensação de sentir falta assim, de meu algo, Deus, né? Se a sim. gente não tem, como é que a gente vai saber que, está faltando algo? Apesar de que a gente sabe que falta, né? Uhum. E aí é muito doido isso que tu falou, tipo, tu fala por si só. Apesar de ser um bairro muito grande, a gente fala como moradores da Terra Firme, mas a gente sabe falar sobre nós. Tem muitos jovens por aí que não sabem nem o que é política pública, não tem nem consciência de que tá faltando isso pra eles. E a gente tá aí na batalha, tentando correr atrás e talvez um dia, que não seja mais na nossa juventude, a gente consiga realmente usufruir dessas políticas públicas. Mas aí, enquanto isso, a gente já vai levando com algumas coisas bem básicas que faltam pra gente, né, durante a comunidade, como, por exemplo, a questão da falta de água, que a gente tem sofrido bastante por aqui, que a gente não sabe nem o motivo. Sempre, às vezes, é alguma manutenção ou algo do tipo, mas a água é algo essencial. Não tem nem aviso, né? Não tem nem aviso e é tipo assim, uma coisa bem essencial. Como é que a gente vai fazer comida? Como é que a gente vai tomar banho? Como é que a gente vai, sei lá, fazer qualquer coisa sem água, né? E isso, tipo, impacta realmente até nas nossas 24 horas, que a gente não tem igual a dos outros. Porque muitas vezes, tipo, cancelam compromissos. Olha, faltou água, não tem nem como eu ir. A gente não vai querer ir breado, não vai querer ir suado, melequeta e assim vai. E a aí... gente é visto como marginal, a gente não quer ser visto como, né, sujo, porco. E aí Só que, é bem poxa, complicado. como que não vai ser visto assim? Se não tem água. Água. É bem complicado, de fato. Amigo, agora no outro embalo, eu já puxo um outro exemplo. Tipo, a gente já não tem política pública enquanto jovem periférico. Agora vamos entrar em outra coisa. Estou numa via de mão dupla. Não, estou numa via e tá vindo dois carros que provavelmente irão me atropelar. Está vindo o carro de ser um jovem periférico e passa por cima. Está vindo um carro de ser um jovem periférico LGBT, no nosso caso, e passa por cima. Queria saber como que tu te sente sobre isso, se tipo, na tua opinião, a gente tem políticas públicas voltadas para pessoas LGBTs, porque para jovens periféricos a gente não tem muito, tá faltando. Olha, para pessoas LGBT a gente tem algumas poucas leis que a gente, e aí de novo, são poucas leis, né, que a gente se segura para tentar se sentir seguro, né, porque até, assim, já legislaram, tá no campo das ideias, mas ainda assim a gente não se sente seguro quando a gente sai, né. Não se sente seguro quando eu saio de cropped, mano, quem dirá, né, não sai seguro nem quando eu saio de blusa de time, passei lá no Guamá um dia desses, mexeram comigo, tancas. E aí por causa do jeito que eu ando, né, por causa do jeito que eu mexo no cabelo, então assim,
É um pouco complicado falar sobre isso, um pouco delicado, na real. Mas, enfim, a questão é que não sinto que tem políticas públicas suficientes para isso, tá? Eu sinto que é algo que a gente ainda tem que ir atrás sim, porque a gente nem precisa de muito assim para ver que tem muita coisa aqui para jovens. E aí tem esse lance que a gente estava falando sobre interseccionalidades, né? Que é, por exemplo, quando eu fiz estágio no órgão público, eu tinha outros amigos LGBT que todos eles eram de centro, moravam em prédio e tal. Então a realidade deles era completamente diferente. Por exemplo, isso daí do que eu falei que rolou comigo no Guamanola com eles, né? E ao mesmo tempo eu tenho amigos daqui da TF que são cis, hétero e tal, e que eles não enxergam coisas como sendo muito problemáticas e que eu passo na pele o tempo todo, sabe? E que às vezes eu até desisto de falar porque eu sei que eu não vou ser levado a sério. Entendeu? Sim. Então se esse colo não vai me ser dado aqui, eu também não vou ficar compartilhando a minha dor para que façam piada dela. Sabe? Perfeito. Então, é muito complicado a gente ter que falar sobre duas coisas que são muito doloridas, assim. Mas que a gente vai precisar falar o tempo todo, cara, porque se a gente não expõe a nossa dor, que tipo assim, não é nem. Eu não tô falando. Eu estou falando justamente nossa dor, porque não é algo individual, é algo que acontece certeza. com todas as pessoas que a gente anda, basicamente, né? A gente só anda com piada de sapatão, de travesti, aí somos todos, né, da periferia, então a gente entende as nossas dores. E aí, mas enfim, a gente sempre tem um amigo ou outro que não entende necessariamente. E eu tô até falando isso também para que eu também me lembre, para que a gente se lembre de não ficar calado nesses momentos, nesses espaços, porque senão as coisas não mudam, sabe? O mundo não muda. E antes de a gente também correr atrás de legislar lá fora, a gente tem que legislar também na cabeça do amiguinho que tá do nosso lado, sabe? Porque Sim. às vezes ele não é tão diferente da gente. Ele também é uma pessoa LGBT, ou ele também é uma pessoa da periferia. Só que assim, é também entender que, Ângelo, você tem que entender a dor do outro, tá? Pra andar comigo. E é isso. Eu lembro de um discurso, a Vitória, inclusive, fala muito sobre isso, que não adianta a gente tentar mudar lá fora e não tentar mudar aqui dentro, sabe? Não adianta eu falar, nossa, as coisas mais maravilhosas para, sei lá, o presidente da instituição, sei lá o quê, e na minha casa eu ser completamente diferente, saca? Uhum. Então eu gosto muito quando tu falas sobre isso, esse trabalho de formiguinha, de tipo, alertar o meu amigo que ele tá sendo babaca, sabe? Até porque também a gente também tem que entender que, assim, tem um ponto que todos nós, de certa forma, tivemos alguma vantagem na vida que a pessoa que está do lado não teve, assim. Então, de vez em quando a gente vai ter que descer para entender que tem alguma coisa que dói muito no outro, pra gente é muito, sabe? Sim. Nunca doeu na gente. Entendeu? Então, acho que esse é o ponto, assim. Entender que, olha, amiga, eu vou te dar um balança-caixão hoje, mas eu sei que também na hora certa tu vai me dar um, porque é isso. Sabe? E assim a gente segue, entendeu? Que a gente também não é dono de verdade, entendeu? Mas que a gente não pode engolir sapos, que a gente não pode aceitar tudo, entendeu? E que em algum momento também a gente vai precisar de uma mão no ombro pra ser melhor. Pra erguer. Inclusive é um trabalho de coletivo, né? Como a Ana Lu estava falando desse trabalho de formiguinha. Eu não tenho muito local de fala, porque eu não faço parte da comunidade, mas boa parte dos meus amigos são. O meu ciclo são pessoas que são da comunidade, então, tipo assim, ter essa noção do que vocês passam é importante pra gente também, porque vocês não deixam de passar por mesmas coisas que a gente também passa, só que de uma forma diferente. Então fica a dica pra galerinha que não é da comunidade, pra eles se espertarem e aprender mais, gente. Vamos se ligar e vamos ter senso também. Agora eu queria te perguntar, como que tu achas que os eventos climáticos que estão acontecendo, o mundo tá explodindo? Como é que tu acha que isso afeta a gente diretamente? A gente, que eu digo LGBTs, pessoas periféricas da comunidade, enfim. Olha, acho que a primeira coisa é que já não leva a gente muito a sério por a gente ser pessoa LGBT, né? Então, às vezes, a gente tem que se provar muito, assim, porque a gente sempre cai muito no lugar do humor, né? Faz uma gracinha aí pra mim. Aí, primeira vez que tu aparece sério no rolê, que tu não tá fazendo piada, ninguém se toca que tu não tá bem. Ou que, tipo assim, tu aparece sério pra comunicar algo sério, acham que tu tá fazendo graça. Porque, tipo assim, colocam a gente sempre nesse espaço de... E eu sou uma pessoa assim que tô o tempo todo fazendo graça, eu tirei piada aqui, a gente tá o tempo todo rindo, né? Tava lá em casa um dia desses, tu sabes. E aí, tipo...
Mas esse é o timing que a gente tem quando a gente tá bem com os nossos amigos em lugares que a gente tá bem, mas quando a gente tá falando sobre coisas sérias, a gente também quer ser levado a sério, Com certeza. sabe? Esse que é o papo, assim, acho que quando um homem hétero abre a boca pra falar sobre alguma coisa importante, ninguém acha que ele tem que ficar fazendo graça o tempo todo, né? Às vezes, mesmo que ele seja humorista, inclusive, sabias? Então por que a gente tem que ser colocado nesse espaço? Então já não leva a gente muito a sério. E crise climática é a maior pauta de todo mundo, né? Vai rolar a COP aqui em Belém. E eu tenho um pouco de medo, vou confessar, porque, enfim, né? A gente está vendo ondas de extremismos, né? Que podem voltar mais fortes. E nesses momentos, algumas pessoas podem ser pegas para espantalho, né? Isso tudo está acontecendo por causa de tais pessoas. E a gente já recebe muita violência. Imagina receber na costa mais uma que, sabe? Que nem tá na nossa costa. Não foi a gente que começou essa palhaçada, sabe? Foi a gente que destruiu o mundo para aumentar a nossa reserva de lucro. Sabe isso? Mas a gente também quer falar e quer ser respeitado quando a gente fala sobre as coisas. Porque a gente tem soluções, sim. Entendeu? Quando a gente não tem soluções, a gente acha uma assim, um grupo, sabe? É numa pizzaria, sabe, tirando graça, é numa sinuca ali tirando graça. A gente sempre tira uma resposta muito boa para uma ideia muito boa que a gente vai desenvolver porque a gente consegue, entendeu? Para um problema que afeta a gente. Sem dinheiro sabe? a gente consegue. Sem dinheiro a gente consegue. Muito importante, sem nenhum recurso. Sem Na nada. base do ódio, porque pelo amor de Deus, não é fácil não, tá? Não é nem um pouco fácil. Tirando o gancho da gente conseguir fazer as coisas sem dinheiro, eu não consigo, tipo, falar de de crise climática e não falar sobre a moda. Não é a pauta de hoje. Uhum. Mas, poxa, imagina, tu tá, tipo, andando com um shortinho e mexerem contigo na rua, tu sendo mulher, tu sendo uma pessoa LGBT. Tu não ter paz só por causa do shortinho, mas, pô, tu não quer usar uma calça porque o mundo tá explodindo. Sim, exato, sabe? Tipo, e às vezes já. Porque assim, né? Moda, o que a gente veste é comunicação, né? E é muito doido a gente ter que, sabe, se vestir pra ficar confortável, porque tá quente pra cacete, ou porque hoje vai chover pra cacete, né? Ou porque de repente a nossa rua vai. Nossa lua, aqui. Nossa lua em Sagitário. Que a nossa rua vai toda pro fundo. E aí eu realmente não quero usar calça, desculpa. E aí a gente se olha no espelho mesmo com todas essas dificuldades e fala, tá, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. E eu também quero me sentir confortável, quero me sentir bonita. E aí tu te arruma no espelho e aí quando tu sai, tu tem que estar na mente do outro, tu não pode mais estar nem a tua. Tu perde toda a tua energia. Não me arrumei mais pra mim agora, eu me arrumei pra saber o que vai rolar na cabeça do outro, pra ele não vir aqui me encher o saco, entendeu? E eu não ter que gastar toda a energia do meu dia num diálogo, numa discussão, entendeu? É muito complicado isso. Daí, quando a gente surta, Quando a gente surta, mano, aí... a gente é o diabo. Entendeu? É... Ai, já fico nervosa de novo. Bom, e continuando em mais um embalo, a gente vai falar de uma coisa que acho que os três dominam muito por ser agentes culturais. Como é que a arte pra ti influencia nessa questão da crise climática por aqui na Terra Firme? Cara, arte é comunicação, né? Então, bicho, não tem como se associar, até porque quando a gente faz arte, a gente também ocupa espaços, né? A gente reimagina o mundo, né? A gente tem o que o mundo é e o que a gente pode fazer com ele, né? A gente tem esse olhar mais sensível. Por exemplo, tu tá escrevendo uma poesia, tu olha pra uma esquina, tu não vai falar, eu tava ali na esquina da Laura Sodré. Não, tu vai, sabe, descrever de outra forma, da forma com que tu tá te sentindo passando por aquele lugar, né? Quando a gente desenha algo, quando a gente imagina um corte de um vídeo, né? É isso que a gente faz, a gente reimagina o espaço, assim. E como que uma ferramenta, que é a arte, que reimagina espaços, não é potente pra gente repensar o mundo, sabe? Pra gente falar sobre crise climática. Porque eu sei que a gente tem esse espaço aqui que não é nem um pouco arborizado, diga-se de passagem. A gente vai entrar, segundo as projeções, já num dos períodos mais quentes da história. E a gente não olha e não reimagina esse espaço. Sim. A gente quer mais árvore aqui, olha, tanto quanto tem ali naquelas ruas do centro, quando a gente desce ali. Né? Esse que é o papo. Acho muito legal que a gente pensa nessas coisas e nunca pensa sozinho, né? A gente nunca pensa só
no nosso, digamos assim. É sempre coletivo. Ah, peguei um trabalho, preciso de alguém. Oi, Vitória. Oi, Léo. Oi, Ana. Enfim. É muito legal que a gente sempre pensa no coletivo, pensa conjunto. Exato. Tem que pensar, né? Senão quem é que vai lembrar da gente também? É meio um tópico sensível, mas a gente tem que falar sobre isso, né? Realmente, se não fosse nós por aqui, acho que muita coisa não andaria. E olha que a gente movimenta bem questão de cultura. Não só aqui, como lá fora também, né? Com Que certeza. a gente acaba tendo essa repercussão lá no centro. E a gente acaba fazendo esse barulho no centro também. Mostrando, tipo, essa árvore que vocês têm lá, a gente também quer no nosso, né? Sim. E aí é uma coisa, assim, bem de coletivo, que a gente vai construindo. E dos tópicos sensíveis da cultura, que a gente sabe que a gente não tem todo esse investimento em questão de cultura. E agora, com a crise climática, que é um ponto bem importante, vamos falar, gente, vai ter a COP30. E aí, como é que tá a cultura no meio disso? Como é que tá esse investimento? A gente vai ter espaços, a gente vai ocupar esses espaços para que a gente mostre o que a gente faz. Para essas pessoas que vão vir também, né? Não na intenção de que elas nos levem para fora, mas que elas melhorem o que a gente tem aqui para que a gente possa continuar fazendo o que a gente já faz e com muita maestria, né? Sim, com certeza. Mas voltando também para falar sobre essa questão de arte, né? Cara, isso daí a gente pode ficar tranquilo, principalmente falando da Terra Firme, né? Dos outros bairros periféricos também, né? Mas eu não vou falar sobre Guamá e Jurunas, porque eu não sou do Guamá e do Jurunas. Se vocês querem falar do Jurunas, vocês tragam a Leona Vengativa aqui, que ela vai falar lindamente. Mas assim, aqui na TF a gente tem todo tipo de arte sendo feita, né? Sim. Dentro da música, nas artes visuais. Cara, a gente tem aqui o Boi Marronzinho, o Boi da Terra, a Bandos Brothers, a gente tem o Lil David, sabe? A gente tem gente do forró, a gente tem gente do gospel, sabe isso? Muita gente. A gente tem a galera do grafite, sabe? A gente tem b-boys, a gente tem quadrilhas. Não, minha filha. Sabe? E é isso que tu estavas falando também. É a questão de, tipo assim, a cultura popular, ela pulsa nas periferias, né? Então, vai ter COP30, vai chegar um monte de gringo aqui, vai chegar uma galera de fora que vai querer ver a cultura desse território, desse espaço. Então, você quer ver a cultura com riqueza, você tem que ir para as periferias. Você tem que trazer os artistas da periferia, entendeu? Porque é isso mesmo, é a gente que traz a renovação também, né? Tecnomelody veio de onde, sabe? Os próximos estilos que vão renovar também a música, as artes visuais, vão vir da periferia, sabe? E outra também, voltando para esse papo de juventude que a gente estava falando, né? Que é o nosso tópico principal. Cara, como que a gente não deve se sentir importante enquanto pessoas que fazem cultura, né? Enquanto artistas, sendo que a gente anda com pessoas que agora, né? Artistas, lideranças políticas, mestrandos, graduandos, os nossos amigos, né? Eu estou falando esses termos, mas são os nossos amigos, que estão trabalhando agora em coisas que vão reverberar pelos próximos 10 anos, amor. 10, 20, 30. Exato. Entendeu? Então a gente tem que se sentir importante sim, tem que abrir a boca assim pra falar sobre tudo. E é isso. A gente pode não saber tudo sobre tudo, mas a gente sempre dá um jeito e vai atrás. Eu percebo que a gente também tem um lance muito forte com a nossa ancestralidade. Já mudando de assunto, acho que completamente, mas falando sobre arte e sobre jovens. Então, a gente tem um lance muito forte com a nossa ancestralidade, que é o lance do mar, do rio, de estar perto da água. E recentemente tu lançaste uma música que é Cotijuba, que eu sou apaixonada nessa música. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o teu processo criativo sobre ela, porque ela me lembra muito, tipo, paz e estar perto da água, estar perto do que nos faz bem, sabe? Bom, aquela só fazendo um adendo aqui, Cotijuba ainda não saiu. Mas Aí eu já ouvi. Eu também, já ouvi. se tem, né, ouvintes premiados, né, lógico, né, vou vazar as minhas guias Ai, dos meus, né. importante. Importante. Mas assim, cara, Cotijuba é Proibido Chorar, que foi aquele... Chegaste a assistir esse clipe? Te mostrei já? Sim. Tá pronta pro álbum, ainda não saiu. A gente gravou no Tucunduba e a gente gravou no Igarapé Araxiteua, que é um igarapé que corta a comunidade que meu avô nasceu, cresceu, enfim, né, antes dele migrar para Belém, né, que é no Acará. E aí eu tracei esse paralelo justamente no visual, que era para mostrar o que é um rio dentro de um espaço urbano e fora dele, né? O que a gente acaba fazendo com ele? Em nome do que também? Né? O que a gente não, o que fazem a gente fazer com ele, né? Bora colocar
pingos nos is. Mas assim, de novo, a gente fala sobre o mundo que a gente vive, sobre o mundo que a gente experimenta, que a gente sente, que a gente enxerga, que a gente ouve, que a gente cheira, né? Então, acho que... Bom, esse que é o papo. Quando eu escrevi Cotijuba foi numa das minhas idas pra lá. Cotijuba não é uma ilha normal, entendeu? Diga-se de passagem, toda vez que eu vou pra lá eu vivo coisas assim que... Enfim, bora deixar baixo aquela. Mas enfim, eu vivo coisas mágicas, entendeu? Coisas mágicas mesmo, assim. Com os meus amigos. Às vezes rola, igual em todos os lugares, né? Que foi como rolou com essa música, por exemplo. Coisas que eu preferia não estar vivendo, mas que também abriram os meus olhos para muita coisa. E foi também lá que eu percebi que... Aí já entrando na história dessa música mesmo, né? A Jenny tava lá comigo nessa viagem específica que a gente foi. Foi um momento que a gente se abraçou, assim, que eu fiquei, meu Deus, eu tô com essa mulher pra tudo. E essa mulher tá comigo pra tudo também, porque a gente catou umas coisas no ar e a gente ficou ali se protegendo, porque coisas podiam rolar com a gente ali, entendeu? Então acho que é isso mesmo, é o afeto que a gente sente, são os lugares que a gente frequenta, sabe? Tudo isso impacta na nossa arte. E pra quem não foi em Cotijuba, minha filha tá perdendo muita coisa, porque esse lugar é absurdo. Esse lance do afeto é um negócio muito nosso, né? Sei lá, eu não sei onde eu estaria agora se não fossem as meninas na minha vida, se não fossem vocês aqui, sabe? Sei lá, eu não me imagino fazendo essas coisas sozinha. É muito louco. Sei. E sobre não fazer essas coisas sozinha, né, leva a gente realmente para outros locais. Que a gente, nesse papo de políticas públicas, a gente fala sobre, às vezes, o quanto é difícil a gente ir pra Cotijuba. Sim. Né? E aí, tipo assim, é uma música que eu, premiada, já escutei. E é, tipo assim, muito boa, que dá vontade de ir pra Cotijuba. Acho que até comentei isso quando eu ouvi. Eu falei assim, eu gostaria de ir pra Cotijuba. Mas não é qualquer dia que a gente consegue ir pra Cotijuba, certeza, né? Não é um dia que a gente, tipo assim, acorda e fala, vamos pra Cotijuba. Talvez a gente... A gente tenta. Talvez a gente, como jovens, assim, num hype, vamos... Planos, né? A gente tava lá todo fim de semana. E em cima da hora, às vezes, é melhor do que planos, né? Realmente. Então, e tipo assim, é difícil às vezes a gente alcançar esses locais, né? A gente ir pra esses locais que são locais nossos, que a gente, tipo, devia estar indo passear. Os rios que a gente tem por aqui, né? Tu tá falando logo no início sobre o que eles viveram. Eu lembro que a minha mãe falava que ela tomava banho no Tucunduba. Hoje em dia a gente atolaria, assim, na lua, a gente nem ia chegar a afundar. Então, tipo, são coisas nossas de fato, né? Aquela questão de ancestralidade que é nossa e a gente não vive isso. A gente, como juventude hoje, a gente luta por uma coisa que a gente não sabe o que é também. A gente não sabe o que é tomar banho no Tucunduba, por exemplo, né? E é difícil, às vezes, ir pra Cotijuba, pra Mosqueiro, que também é bem aqui, é mais perto. Na verdade, não acho mais perto, mas questão urbana do ônibus, né? Às vezes a locomoção é bem mais fácil ir pra Mosqueiro do que pra Cotijuba ou pra Outeiro. E mesmo assim é difícil pra gente. Eu sinto que é um lance que foi muito tirado, principalmente de mim, assim. Eu como exemplo, né? Eu morro de medo de atravessar. Ixi, eu atravesso só se for desmaiada de remédio, só se for com um soco na cara eu consigo atravessar, dormindo. Acordada eu não atravesso. E por quê? Porque isso foi tirado de mim, entendeu? Tipo, o pessoal simplesmente acabou com o mundo que eu vivo. Sim. E me impuseram outra realidade que não tem nada a ver com a realidade que era minha, de fato, sabe? Eu sinto... eu me sinto excluída das coisas. Assim. Mas olha, pra dar um puxão assim de enfim, né? Positividade que eu acho que a gente precisa também, porque, cara, os nossos problemas são tantos. Eu acho que é bem isso que tu falaste, Juju, né? A gente planeja muito, não dá certo, né? Mas enfim, Cotijuba ainda tá ali, Cotijuba não vai sair correndo, né? E tem outros lugares também que a gente pode se divertir, aqui na Terra Firme mesmo, né? Que a gente pode se sentir bem, que a gente pode dar uma abstraída, porque isso é muito necessário, porque a gente tá pegando porrada o tempo todo. Então, assim, saber a hora de dar um timing, assim, é importante, até porque a gente é jovem, a gente quer viver, sabe? Aí depois, pelo menos eu não quero chegar lá, depois de tantas décadas, tá falando a mesma coisa que uma pessoa lá da rua, que eu não vou citar nomes, que é tipo assim, não, mas tu tem que aproveitar a tua vida agora. Porque, se eu tivesse essa energia agora, eu ia fazer tanta coisa. A gente faz, é por isso. E é exato, sabe? E nessas horas que a gente tem mesmo que... Sabe, olha, mana, amanhã, 9 horas da manhã, lá pra Cotijuba, lá pra Outeiro, lá pra não sei o quê, bora ali na praça tal dia, fazer tal coisa, sabe? É isso, bora aproveitar que a gente é jovem, que a gente tem energia, né? E é isso, qualquer coisa que a gente
É porque a gente é tão inocente, a gente é tão bobo, sabe? É muito que é o necessário papo. deixar a rotina pra lá, né? Acho que quem entender. Quem entendeu, Mas entendeu. realmente, e quando a gente vai, a gente sempre se diverte muito, né? Não Sim. importa. Às vezes eu lembro que, tipo, a gente marcava, as meninas falavam, bora sentar na praça e só ficar sentada e conversando. E, tipo assim, era, uau, estamos sentadas na praça conversando. Tipo assim, e a gente vai se adaptando, né? Porque, por exemplo, a gente tem uma questão aqui das praças que a gente não tem árvores nas praças, né? Sim. E quando tem, são árvores muito baixas, ou quando crescem, eles acham que vai dar problema e tira. E aí a gente senta na praça no concreto e aproveita com o que a gente tem, né? Ou não tem. Ou não tem também. Léo, a gente já está se encaminhando para o encerramento, mas antes a gente deixou uma caixinha de perguntas nos nossos stories. E as pessoas mandaram algumas perguntas, não só para ti, mas para a gente, sobre o nosso tema de hoje, sobre políticas públicas para a juventude. Então, vai ler a primeira. A primeira pergunta é do Flowers. Salve! Como inserir a política na vida da juventude que ainda não entende a importância desse tema? Um beijo pro Flowers. Saudade, amigo. Cara, acho que é importante também a gente entender que, né, botar um pingo no i aqui no sentido de que todos nós sabemos que o Estado precisa dar coisas pra gente, precisa garantir coisas pra gente. É por isso que ele tá lá, por isso que a gente paga imposto, né? Diretamente e indiretamente. Todo mundo tem um mínimo de noção disso. Só que, às vezes, o que a gente não tem é, sabe, conhecimento jurídico da coisa mesmo, assim, de dar nome aos bois. Exatamente, mas todo mundo sabe. Então, tem como a gente comunicar com as pessoas, sim. Entendeu? Tanto é que jovens são chamados para fazer essa comunicação justamente porque, às vezes, a gente não consegue acessar a linguagem dessas outras pessoas, né? Então, nós todos aqui já estamos cientes que tem coisa que está faltando, que tem coisa que não estão garantindo e que a gente está pagando e não está chegando, entendeu? Então, assim, acho que é primeiro a gente entender o que a gente quer hoje, o que a gente quer garantir hoje, o que tá fácil para a gente ir lá, fazer uma onda, entendeu? Que a gente vai conseguir isso daí por enquanto, né? Que ele seja tirado aquelas. Mas, sabendo isso, a gente conseguir conversar com o nosso outro amigo que não tá tão engajado com isso, né? Mas saber que é importante, ele sabe, pô. A gente só tem que conversar do jeito direito, entendeu? Da forma que a gente se entende. Uhum. O lance do boca a boca, né? O trabalho de família. Sim, exato. É compartilhar a informação. Acho que além disso também é a gente fazer o que a gente já faz. Vamos fazer eventos voltados para isso, rodas de conversa voltadas para isso, um videocast voltado para isso. Vamos informar, entende? É isso. Informar as nossas pessoas. E se interessar também, né? Acho que facilita muito esse diálogo que a gente tem como jovem também. Às vezes a gente vê uma pessoa que realmente tem uma propriedade no assunto, mas fala em linguagem tão formal que a gente se perde. Então acho você que saiu de um artigo científico. E aí, tipo, a gente se informar com pessoas que estão falando, porque estão vivendo na pele, também é se informar. Então, acho que ter esse pontapé de procurar ouvir jovens que falam sobre isso também já é uma boa iniciativa. Uhum. Podemos passar para a próxima? A próxima pergunta é do Borblu. Como o ativismo pode influenciar nas discussões sobre mudanças climáticas? Como o ativismo pode influenciar? Nas discussões sobre mudanças climáticas. O ativismo é tudo, né? A gente ter poder na nossa voz, tal, sabe? Porque aquilo que se a gente não abre a boca, ninguém vai saber o que a gente quer. Se a gente não se comunica, de qualquer forma que seja, ninguém vai saber o que a gente quer. Então acho que o ativismo é tudo, ponto. Não tem muito a falar sobre isso e é só isso mesmo, assim. Se não for ativismo, não vai ser nada. Ninguém vai dar nada de graça. É isso, é muito importante a gente falar. Como a gente estava discutindo, né? Moda é comunicação, Qual foi a outra? Qual foi a outra coisa que a gente falou? Arte é comunicação. É tudo comunicação. Tudo que a gente faz é comunicação. É importante falar. A gente tem que falar. Uhum. E não é só o ativismo também, é a resistência, né? A gente tem que resistir e sempre ficar nesse ativismo e não desistir, né? Uhum. É importante. Bom, a próxima pergunta também é da Borbu. Como motivar e incluir nossa comunidade nessa discussão? Como ativar e incluir nossa comunidade? Fazendo isso que a gente está fazendo aqui, né? Acho que a Ana Lu pontuou isso muito bem ainda agora. A gente
estão nesses espaços, criando esses espaços, né? Criando esses diálogos, criando pontes. E é isso, fazendo tudo aquilo que a gente já faz, entendeu? Enquanto as câmeras não estão ligadas, enquanto a luz não está ligada, porque a gente sabe como acessar os nossos. Vamos falar com os nossos na nossa linguagem, no que a Exato. gente É. entende. É Falando isso, égua, gente. mano, te esperta. Te liga, pelo amor de Deus. É isso, E é gente. isso. Muito obrigada, Léo. Muito obrigada a todos vocês que participaram aqui com a gente. Fala as tuas redes pro pessoal te seguir. Vende teu peixe. Bom, o meu nome é Léo Luz, nas redes sociais tá @euleoluz, com exceção do TikTok, que tá eu.leoluz. Importante, né, esse TikTok, rede de jovem, aquelas. Bom, e tá saindo, vai sair alguns singles aí, pra quem gosta dos remixes, das regravações, tem mais uma vindo. Pra quem gosta de Cícero também tem mais uma música de amor vindo aí. E é isso, tem muitas novidades da Terra Firme pra vocês. É isso, gente. Muito obrigada. E o nosso próximo episódio é sobre moda e sustentabilidade. E a gente vai estar com 2 convidados legais, que é o Josiel e a Eve. Então, estejam ligados e fiquem com a gente para vocês aprenderem mais sobre moda e sustentabilidade de acordo com a realidade periférica. E sigam a gente nas redes também, por favor. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Pode se esticar já.